Senhor veio a mim dizendo: antes de que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei. Eu te ordenei como profeta para as nações. Então disse: ah, Senhor Deus, observe, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo que eu ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou-me a minha boca. E o Senhor me disse: observa, eu tenho colocado as minhas palavras na tua boca. Você diz amém? Você diz amém? O profeta Jeremias, ele é conhecido como um profeta sensível. É um profeta que, na iminência de não ser ouvido, na iminência de não ser escutado, se entristece. Jeremias está falando, e não está gerando mudança. Jeremias está orientando o povo, falando acerca de obediência, de se voltar para o Senhor, mas o povo não está dando ouvido. É que tem gente que vai escutar tudo que a gente fala, ele só não vai dar ouvido. E na medida que isso acontece, o Jeremias sente. Porque comunicação é fantástica. A ideia de comunicação é fantástica. Você é o emissor da mensagem, no caso eu, diante de receptores, daqueles que recebem, daqueles que ouvem. E cada qual ou cada um que ouve se comporta de maneira diferente. E tal como Jeremias, ele está olhando para o comportamento dos receptores da mensagem, e ele está vendo rostos endurecidos, rostos fechados para o que ele diz, rostos que estão fazendo questão de demonstrar facialmente que o que Jeremias fala, eles não gostam. Mas há um consolo de Deus aqui para Jeremias. E a ordem de Deus e o fato de Deus estar percebendo a maneira com a qual o povo se porta, foi lido no texto bíblico. Deus diz: não olhe para a face deles, não olhe para o rosto duro deles. Quando em outro momento Deus está falando isso para um profeta diferente, no caso o profeta Ezequiel, também ele profetizava para um povo de rosto endurecido. E aqui não estou falando de cara fechada, aqui não estou falando de estar sério, aqui eu estou falando de comunicação. E na comunicação o emissor percebe que o receptor não está confortável com o que está ouvindo. Mas embora nós estejamos aqui numa linha mais renovada, nós ainda somos pentecostais. Eu ainda sou daquele tipo de crente que Deus diz: tudo que eu mandar você falar, você vai dizer. E aí não importa se estão gostando, se vão comer pouco, se vão comer muito, se vão sair, se vão ficar, se vão crescer, se vão gostar. É que as palavras não é tua, as palavras são minhas. Deus está falando: eu ponho as minhas palavras na tua boca. A boca é tua, mas as palavras é minha. A boca é tua, mas a tua boca
fato se perguntando, se colocando: Deus, é isso mesmo? Não tinha que ser uma coisa mais motivacional? Não tinha que ser uma palavra mais coloca para cima? E o Espírito Santo disse: as minhas palavras não colocam esta pessoa para cima, é porque ela quer ouvir tudo, menos a minha palavra. É que tem gente que está querendo receber tapinha verbal nas costas, de que está tudo bem, só que não está tudo bem. E quando Deus identifica que não está tudo bem, Ele precisa de homem, e Ele precisa de mulher com coragem para poder dizer que o comportamento está identificando com alguma coisa que não está tudo bem. Não está tudo bem. Não é desse jeito que se faz. Não. Deus não entende aquilo que você está sentindo, porque você não pode ser aquilo que você sente. Alguém que vai viver um chamado de Deus não pode viver em detrimento daquilo que você sente, porque senão tu só é do fogo quando estiver alegre. Quando estiver triste, tu não é do fogo, pé da água. Tu só é profeta quando as coisas estão dando certo. 2 e 2 é 4, 6 e 6 são 12. Está tudo favorável, está tudo tranquilo. Então eu sou crente, estou cantando, estou rindo à toa, estou dando glória e estou dando aleluia. Não. Homens e mulheres de Deus que vivem chamados do Senhor, eles não são testados por aquilo que tem, eles são testados por aquilo que não tem. Eles não são experimentados por aquilo que pode, eles são experimentados por aquilo que não pode. Perceba, Deus está chamando alguém que não precisava ouvir dele que ele é uma criança, porque Deus sabe que ele é uma criança. Deus está chamando alguém que não precisava ouvir dele que ele não sabe falar, porque Deus sabe que ele não sabe falar. Só que quando Deus nos chama, não nos chama pelo que podemos, não nos chama pelo que nós conhecemos, Deus não nos chama pelo que nós temos, Deus simplesmente nos chama. É obra de graça, é obra de misericórdia. Ele olha para um pedaço de barro e chama de vaso, ele olha para um pedaço de pau e chama de instrumento, ele olha para um homem falho, limitado e chama de mestre. Glória a Deus. E eu amo as escolhas que Deus faz, porque eu, para escolher para o meu time, eu só escolho quem sabe, eu só escolho quem tem, eu só escolho quem pode, eu só escolho quem faz, eu só escolho quem é forte. Mas Deus não, Deus é soberano nas suas escolhas. E o apóstolo Paulo escreve aos 1 Coríntios, no capítulo número 2, ele vede como é a vossa vocação, a maneira com a qual Deus tem nos chamado, porque Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Ele chama as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Escolhe aqueles que nada é para reduzir quem é a nada. As escolhas de Deus é fantástica. Deus poderia chamar Moisés dentro do palácio. De dentro do palácio seria mais fácil libertar o povo, mas Deus tira ele daquilo que ele pode, Deus tira ele daquilo que ele quer, Deus tira ele daquilo que ele é capaz, Deus tira ele daquilo que ele domina bem, Deus tira ele daquilo que ele é confortável. Tem gente que não consegue viver o desconforto de uma chamada, mas aquele que te chamou, ele é fiel para garantir. Se você não tem, se você não pode, se você não consegue, ele é poderoso para fazer uso da sua vida, para no final das contas a glória nunca ser tua, a glória ser sempre dele.
faz nada. O que faz é as minhas palavras. Então eu resolvo o meu problema não mudando a sua boca. Eu resolvo o meu problema não mudando a sua fala. Eu resolvo esse problema colocando as minhas palavras na tua boca. Porque são as minhas palavras na tua boca que vai fazer toda a diferença. O homem está lá dentro do palácio. Era simples. Deus usava ele de dentro para fora. Mas Deus falou, não. Eu vou tirar toda a capacidade que ele tem de domínio. Ele vai desaprender tudo. Ele vai desaprender tudo. Ele vai perder toda a sua capacidade de domínio. A gente não sabe o que é isso aqui, não. Aliás, alguns de nós não sabemos. Eu tenho um chamado, tenho. Está pronto para perder o domínio? Está pronto para perder o controle? Eu tenho um chamado, tenho. Está pronto para viver uma conta que não bate? Eu tenho um chamado, você tem um chamado? Tem. Você está pronto para ser abandonado? Você está pronto para ser desprezado? Você está pronto para ser caluniado? Você está pronto para ser perseguido? Você está pronto para as pessoas virarem as costas para você? Eu tenho um chamado. É que tem gente que pensa que chamado é isso. Tem gente que tem chamado para segurar microfone. Aí o ministério não é de profeta santo, o ministério é de pedestal. Porque quem tem chamado para segurar microfone é pedestal. Teu chamado é de pedestal ou tu é profeta? Porque pedestal sem microfone ele fica inválido. Para que serve o pedestal sem microfone? Sei para que serve? Para nada. A única valia dele é colocar o microfone dele. Mas profeta não. Ele sobrevive sem microfone. Ele adora sem microfone. Glorifica sem microfone. Ele opera sem microfone. Ele exalta sem microfone. Ele obedece sem microfone. Ele faz sem microfone. Como eu queria que Deus me usasse, queria nada. Eu sempre tive consciência disso, gente. Eu exerço um chamado que eu nunca quis exercer. Eu sou consciente disso. E quando eu olho a ousadia e a coragem, também nada contra, porque quem tem, né? Eu não tinha, fazer o quê? Meu sonho é ser pastor. Você está brincando, mano? Meu sonho era ser aviador. Meu sonho era ser empresário. Meu sonho era ser jogador de futebol. Porque ser pastor não é para quem tem sonho. Ser pastor é para quem tem chamado. Chamado não é para quem tem sonho. Aliás, é impossível viver chamado sonhando. É que tem gente que está precisando acordar. Porque ainda está vivendo chamado como sonho. Chamado não é sonho, chamado é para quem está acordado. Desperta do que dorme, e Cristo te esclarecerá. Não, meu sonho é ser obreiro. Ouvido, seja crente, mano. Inclusive, a experiência tem nos mostrado que os que sonhavam ser, depois que foram, acordaram e deixaram de ser. Porque descobriram que não dá para viver chamado sonhando, só para ter nomenclatura. É bonito, né, Zé? Ter nomenclatura. Quem gosta de tocar, Diácono Ezequiel, deve invejar você. Eu sou um deles. Como eu gostaria de estar aí em pé. Mas eu sei, só para nós, que se tem uma coisa que eu queria, era sair daí. Eu sei, eu conheço lá. Nós somos amigos. E por que faz? Porque tem vontade? Mas porque entende que está aqui para viver um propósito. Outra coisa que quem tem chamado não pode viver é a sua vontade. Quem quer fazer o que quer dentro de um ambiente que Deus tem
tem propósito, não serve para viver a obra. Porque isso aqui não é parque de diversão. Eu gosto de tocar teclado, então eu só sirvo para tocar teclado. Se eu for tirado daí de trás, acabou meu ministério. Não, eu tenho um sonho de ser diácono. Cadê os diáconos? Glória! Cadê a diaconisa? Glória! Ai, que sonho! Que sonho! Não é? Enquanto tem gente sonhando em ser diácono e diaconisa, os diáconos hoje ficaram aqui o dia todo. Enquanto tem gente sonhando, tem gente vendo a realidade. De ter que pegar aqui, botar ali, trazer aqui, separar aqui, botar banana, coloca coisa, coloca aqui, levar água, levar banheiro, arrumar cadeira, varrer as coisas. Porque você não compreende o que é viver esse chamado até viver. Pastor, qual é a ideia? De colocar medo? Não. Se Deus te chamou, você vai viver. Agora acorda. Acorda, porque viver chamado não é glamour. Viver chamado não é para quem quer. Chamado é para quem foi escolhido por Ele. E eu sei que eu estou falando com alguns chamados aqui essa noite. Alguns estão meio desposicionados. Outros sim, se Deus te chamou e você não está posicionado para viver o chamado, o Senhor da Seara vai vir. E o Senhor da Seara vai cobrar o talento que Ele confiou na tua chamada. Poderia ser o seu Francisco, com todo respeito, eu profetizo isso. Poderia ser o seu Chiquinho, que está na porta de um bar agora, bebendo, todo lascado, sem perspectiva de vida. Mas o Senhor, por graça, porque eu não tenho nada melhor do que o seu Chiquinho, me colocou aqui. O máximo que eu preciso fazer, ou o mínimo que eu preciso fazer, é me posicionar para viver o que Deus quer. Aleluia. Se eu dissesse que te consagraria para tu ficar em pé atrás dessa câmera, em pé nesse pedestal, talvez você nem aceitaria, mas é assim que Deus nos chama. Ele faz a gente assinar um contrato cujo na entrelinha tem umas coisas que a gente nunca viu. Sabe aqueles contratos que tem as linhas pequenininhas? Vem. Às vezes a gente chama o obreiro e fala assim: o Senhor mandou te apartar para a obra. Ele faz assim. Eu fico olhando para ele. Eu até me emociono com ele. A minha emoção é diferente dele. Fala, meu Deus. Eu sempre sou egoísta. Bom, às vezes que legal, isso sou eu. Então vamos, né? Dia tal, dia X, eu pego um óleo aqui, ó, e jogo na sua cabeça e vamos fazer a obra. E a gente entra e descobre que a velocidade é maior do que aquela que a gente pensava ser. A gente descobre que a força que exerce é muito maior do que aquela que a gente imaginava ter que ter. E a gente percebe que o nível de cobrança é surreal. De um pastor amigo, colegão, mas que ele coloca umas réguas às vezes bem difícil de atingir. Mas eu sei que Deus te chamou para alcançar isso aqui. Eu serei um pastor e uma liderança frouxa se eu compreender o teu potencial e por dó de você exigir de você menos do que o que você pode dar. Quem está entendendo isso aqui? Serei uma liderança má para você se por causa da nossa afinidade eu conhecer o teu potencial e você entregar menos do que o que você pode, mas por causa de conveniência eu não exigir de você o que você pode entregar. Quem está entendendo isso daqui? Porque quem te chamou não fui eu. Quem te chamou foi Deus. E depois que Deus te chamar, você acaba aprendendo a falar. Mas antes de Deus te chamar, você nunca sabe. E sabe o que é interessante? Que depois que Deus nos chama,
é que se a gente não segurar a bola, se a gente não segurar o ego, ele sobe um cadinho. Ele sobe. Não, irmão Alex, não. Pastor? Não, Érica. Larissa depois vai ser repreendida. Chamou a missionária aqui de Érica. Conversa. Nós temos descobertos que ministério não tem nada a ver com nomenclatura. Tem muito evangelista aí sem nome de evangelista. Você sabia que tem gente que apacenta sem nome de pastor? Você sabia que tem diácono que nunca recebeu uma unção de diácono, mas é diácono? Tem presbítero que não tem o nome que vocês têm de presbítero, mas ele exerce a função. Você sabia que tem gente que vive ministério na essência, sem se preocupar com a nomenclatura? Jeremias, eu não te dei nome antes de te chamar, eu te chamei antes de te dar nome. O problema é quando Deus nos dá e a gente de alguma maneira se permite entender que nós não dependemos mais de algumas coisas. Continue num ambiente de dependência em Deus. Cresça, mas continue num ambiente de dependência de Deus. Conquiste, mas continue nesse ambiente chamado dependência de Deus. Evolua, produza, arrebenta, arrasa, isso daí, bota para quebrar, mas continue nesse ambiente de dependência de Deus. Todas as vezes que o diabo quer sufocar uma chamada na vida de alguém, ele te tira desse lugar de dependência de Deus, e aí você passa a ficar dependente de fulano, de ciclano, de beltrano. Você passa a ficar dependente de condição financeira, de roupa, de ambiente, de moradia. Mas quem vive na essência chamada em Deus vai permanecer no ambiente de dependência de Deus. O Davi, ele mata urso, mata leão, e poderia ir todo marrento lá para poder vencer o Golias. Porque, irmão, cá para nós, vamos pensar que o gigante pode ser gigante como for. Ô, irmão, se eu estiver numa floresta, eu ver um gigante e um leão, eu corro de quem? Do leão. Eu corro do leão. O leão, você tá. Eu estou numa floresta, tem lá um cara de 3 metros e um urso. Eu corro de quem? Do gigante ou do urso? Eu corro do urso. O maior problema de Davi nunca foi o Golias. O Golias foi só a exposição no meio de todo mundo. Mas o maior problema e a maior batalha de Davi foi vencida sem ninguém ver. O maior inimigo de Davi nunca foi o Golias. Foi Golias não. Nunca foi. Porque para matar o gigante ele precisou encostar nele? Nem precisou encostar. Na pedrada e na espadada acabou. Mas o urso? O leão? Pegou na barra, aquela luta, aquele negócio de judô. Eu penso um urso lutando judô com Davi. O Golias foi só Deus mostrando para o Davi que ele não está forte porque está enfrentando o Golias. Ele está forte para enfrentar o Golias porque ele já foi provado com o leão e com o urso. E a gente aqui pensando que o barato é vencer o Golias. Não é nada. Vencer o Golias no ruim tem gente aqui. Vencer o Golias no ruim tem espaço para eu fugir. Vencer o Golias no ruim tem gente que pode me acudir. E o leão, quem estava lá? E o urso, quem estava lá? Ninguém. É por isso que ele tem muito. Quando ele está colocando isso no currículo, falando para Saul, ele está dizendo que o gigante é inferior ao que ele já enfrentou. Por isso que ele está falando,
cuidava das ovelhas do meu pai, e veio um leão e eu o matei. Saúde deve ficar chocado. Leão. Veio um urso e eu o matei. Só falando, se tu matou o urso, se tu matou o leão, vai, porque um gigante não pode ser maior do que o leão. Eu termino dizendo que a gente se atrapalha nas batalhas da vida quando minimizamos de fato o que é grande e maximizamos o que de fato é pequeno. Nós damos tamanho gigante demais para coisa que é pequena. Tem gente que é só um copo de água balançando e ele está chamando de tempestade. É só brisa e ele está chamando de vento. Mas o Senhor que está permitindo pessoas saberem do teu gigante, Ele só está querendo expor para essas pessoas que você é matador de leão e matador de urso, que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas eu estou defendendo as ovelhas de papai. Eu não defendo ovelha de papai diante de Golias. Eu defendo ovelha de papai quando ninguém está vendo. Só o papai está confiando em mim. Só o papai está confiando na minha força. Só o papai está confiando na minha capacidade. É Deus chamando quem naturalmente não pode, não é, não tem, para poder fazer coisas extraordinárias. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus não depende da tua força, da tua condição. Deus só depende que você se posicione, porque o que Deus vai fazer não vai fazer na tua força,